Eu vou ouvir esses 7 dias, Pai. 7 dias. Porque eu quero intimidade contigo. Porque eu quero caminhar contigo mais profundamente em nome de Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, toda adoração, queridos, em nome de Jesus. Por isso, nessa hora, meus irmãos, eu te convido a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 71, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Quem crê que o Senhor é bom? Amém. Eu também creio que o Senhor é bom. Aleluia. A palavra do Senhor, queridos, no Salmo 71, no versículo 5 diz assim: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. E termina assim o versículo 6: o meu louvor será sempre para ti, constantemente. Amém? Glória a Deus. Se você puder, meu irmão, coloca a tua Bíblia na cadeira, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor está aqui. E a palavra diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando os fiéis da terra. Então, em nome de Jesus, agradeça a Ele porque você está aqui. Agradeça ao Senhor porque Ele te escolheu e Ele tem nos sustentado desde o ventre. Ele é conosco desde a mocidade. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és Deus bom, porque Tu és o nosso Deus, Tu está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, pelo fôlego de vida que Tu nos tem dado. Acaso haverá coisa impossível para Ti, Senhor? Não, meu Deus. Nós temos um Pai de amor, um Pai que cuida de nós, em nome de Jesus. Um Pai que é conosco. Aleluia, Deus, nós te agradecemos, Senhor. E nós entregamos, Pai, o louvor constantemente a Ti. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Recebe, Pai, toda a honra e toda a glória das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos um Pai, querido. Um Pai que cuida de nós. E Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Vira para o teu irmão e fala para ele: meu irmão, minha irmã, você tem um Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda a Ele, porque Ele é digno de louvor e adoração constantemente. Em nome de Jesus. Constantemente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Deus de amor. Deus, Senhor. Tu és Deus Salvador, Pai. E Tu nos conheces, Senhor. Todos me conhecem teu nome. Todos me conhecem, só de ouvir falar.
O Pai sempre sabe te aconselhar, mas conhecido por mim Yeshua, o pão da vida Jeová. Eu sou aluno, filho do meu, a força da sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Está contigo a magia, na angústia, na alegria, na felicidade, na dificuldade. Eu não quero algo de momento. Eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. 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 Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Levanta as mãos, querido, em nome de Jesus. Nós temos um Pai. Se concentre nele agora, somente nele. Em nome de Jesus, você declarou: eu tenho um Pai. Não é sobre religiosidade nem formalidade. É sobre intimidade com Ele, querido, em nome de Jesus. Ele é o único digno, Ele é o único digno. Meu Deus, e nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, com humildade, Senhor. Porque essa foi a característica marcante do filho pródigo. Ele reconheceu, Pai. Ele reconheceu o erro. Ele, Senhor, ele ouviu de Ti, pela boca do Teu Pai natural. E ele, Senhor, retornou, voltou. Tudo que ele precisava, Senhor, era ouvir a voz do Pai. Era receber o acalento do Seu Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nesta noite.
nesta hora, Senhor, nós te pedimos, perdoa, Pai, os nossos pecados, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós desejamos a Tua presença, Senhor, cada vez mais sermos parecidos contigo, Pai, verdadeiramente, Senhor, ouvir a Tua voz e caminhar conforme a Tua vontade, Pai, sabendo, Senhor, que todas as coisas vão passar, Pai, mas a Tua palavra, essa sim, permanece para sempre. E na Tua palavra, Senhor, nós somos filhos, filhos amados, e nós tomamos posse, Senhor, dessa verdade, porque Tu é a verdade, Senhor, Tu é o caminho e a vida, Pai. Em nome de Jesus, nem os loucos errarão esse caminho, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, submetidos a Ti, para receber mais de Ti. Espírito Santo de Deus, vai, Senhor, nas casas, Senhor, ministra os corações, que essa palavra, Senhor, vá além dessas portas e dessas janelas. Meu Deus, em nome de Jesus, ser com a Emily, com a sua mãe, Senhor, resgata elas, Pai, seja Tu o consolador da vida delas, Pai. Meu Deus, na vida do Jair, Senhor, livra ele, Pai, de todo pecado, de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, da Fabiane, Senhor, da sua neta, meu Deus, da Claudineia, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua infinita graça e bondade. Meu Deus, em nome de Jesus, não há nada impossível para Ti, Pai. A Tua palavra nos assegura, Senhor, que Tu vai nos livrar, Pai, de todo laço do inimigo. Tu vai, Senhor, nos encher da Tua graça, do Teu Espírito Santo, Senhor. É o que nós desejamos, Pai, sermos íntimos Teus, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que Tu satisfaz o desejo do coração dos Teus filhos. E nós estamos aqui, Pai, e nós cremos, Senhor, em Ti. Nós cremos, Senhor, que essa é a verdade. Nós Te desejamos mais do que tudo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo Teu escape. Obrigado, Senhor, porque Tu fala conosco constantemente. Obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheu, Pai. Tu nos escolheu e nos disse, vai, meus filhos, vai, porque os campos já estão brancos. Vai, que eu te asseguro, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Ele nos assegura, em nome de Jesus. Ele é o nosso Pai. Aleluia. Você está preparado, queridos, para essa semana? Se prepare, viu? Em nome de Jesus. Só começou ontem. Tem segunda, terça, quarta, quinta, e cada dia uma pessoa diferente. Que coisa maravilhosa, né? Deus é maravilhoso, mano. Glória a Deus. Vai conhecer Jesus? Abra suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Você que está em casa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia e vamos sentar à mesa com o Senhor. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 64. Glória a Deus. Isaías 64, versículo 8. Aleluia. Isaías 64, versículo 8. Apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro.
somos todos formados por obra das tuas mãos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Vamos falar do tema do jejum desse mês. Você tem um pai. Glória a Deus. Mas um jejum poderoso em nome de Jesus. Todos já sabem que jejum não é dieta. Então todos oraram, se consagraram, entoaram louvores ao Senhor. E vamos discorrer um pouco da Bíblia nessa noite. Mas primeiro nós vamos falar um pouco sobre Isaías, um profeta messiânico. Se formos estudar, vamos ver que ele tem esse título porque ele foi quem mais profetizou sobre a vida do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele profetizou sobre o nascimento de Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua morte. Um homem tão cheio do Espírito Santo de Deus, um homem tão cheio de revelações, foi capaz de fazer uma oração como essa que nós acabamos de ler, apenas um versículo do capítulo 64. Esse versículo, o profeta, ele levanta um clamor em sinal de arrependimento para o povo. Porque o povo se corrompeu, o povo pecou, o povo fez coisas terríveis que desagradaram o coração do Senhor. E por causa disso, a destruição veio sobre Jerusalém. Será que o profeta também tinha participado disso? Independente se ele tinha entristecido o coração do Senhor ou não, ele foi humilde o suficiente para escrever uma oração como essa, se submetendo à autoridade do Senhor e clamando ao Senhor por um avivamento. E quem tem o Espírito Santo sabe que nós estamos caminhando em direção ao avivamento. O Senhor tem feito coisas extraordinárias e fará muito mais. E ali ele clama e se rasga diante do Senhor para que o Senhor traga essa restauração. Só que é algo muito interessante. Jesus Cristo não tinha nascido. O véu não tinha se rasgado. O livre acesso ao Pai ainda não era como é hoje. E mesmo assim, o profeta declara: Tu és o nosso Pai. Então, desde o início, desde a formação do mundo, Deus Todo-Poderoso sempre foi o nosso Abba. Somos nós mesmos, pelas nossas escolhas, que nos afastamos do Senhor. Então ali ele declara, diante de tanta angústia, de tanta dor, ele reconhece Deus, a soberania de Deus, a paternidade do nosso Senhor, e ele ainda declara que Deus é o oleiro e que Jerusalém ali está como barro de vaso, o vaso de barro, pronto para ser moldado pelo Senhor. Isso é extraordinário, porque quando reconhecemos Deus como Pai, entregamos a soberania a Ele, deixamos que Ele nos molde de acordo com a sua vontade. Nem sempre será fácil viver o caminho do Senhor e nem a vontade do Senhor. Mas o Pai sabe qual é o melhor caminho para cada um de nós. Só que, meus irmãos, tudo tem um processo. Eu não acredito, é uma opinião pessoal minha e até com fundamento bíblico, quando o mundo aí fora relata que todos são filhos de Deus. Eu acredito e defendo que aquele que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador se torna filho de Deus por adoção. Cristo sendo primogênito, abrindo o caminho para nós. E hoje nós temos livre acesso. Mas para que esse livre acesso? Para alcançar a herança do Senhor sobre as nossas vidas. E quem é a herança que o salmista tanto fala? Deus, o Senhor é a minha herança. A herança é estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Essa é a nossa herança. Por isso que o salmista declara em tantos salmos: a minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor,
Porque mesmo estando com Deus, mesmo estando com Cristo e sabendo de tudo que Ele tem de bênçãos para ser derramada sobre a nossa vida, nada há de se comparar quando estivermos com o Senhor por toda a eternidade. Então, para que você possa chamar o Senhor de Pai, para que você tenha esse acesso a esse caminho de intimidade com Ele, é necessário que você passe por um processo. A vida do cristão é de processos e processos, para chegarmos a um nível mais profundo nele. O primeiro passo, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Fazer a nossa confissão pública diante de Deus e diante dos homens. Descer as águas do batismo. Segundo passo, confissão e arrependimento. Porque o profeta ali, ele se colocou diante do Senhor, um profeta messiânico, levantar um clamor, rasgar suas vestes, implorar ao Senhor um avivamento sobre Jerusalém. É algo extraordinário. Mas ele se coloca na dependência do Senhor. Tu és o Pai, tu és o oleiro e nós somos o vaso. Vaso vai ser moldado de acordo com a vontade do oleiro, que é o nosso Abba. E ali, por causa da nossa confissão, do nosso arrependimento, de confessarmos Jesus, nós receberemos o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia relata em Marcos, Romanos e Gálatas que em nós há o Espírito que clama Abba Pai. Abba Pai significa meu paizinho. É algo que nos remete a entender o nível de profundidade e intimidade para a qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para esse nível de relacionamento tão profundo com Ele, de total intimidade, de tamanho amor, que você não vai chamá-lo somente de Pai, mas ainda vai chamar meu paizinho. Será que nós já chegamos nesse nível? Porque nesse nível é aquele nível de total entrega, onde realmente você é governado pelo seu Pai. Então, nesse processo que você recebe o Espírito, e o Espírito clama, Abba, Pai, você vai para o quarto passo, onde você vai se permitir, você vai aceitar ser moldado pelo seu Pai, até se tornar a imagem e a semelhança dele. É muito poderoso e é extraordinário, porque precisamos refletir a imagem do nosso Senhor. E para refletirmos a imagem do nosso Senhor, precisaremos ser moldados com Ele, por Ele. Independente de quantos jejuns já praticamos, de quantos anos temos no Evangelho, de quais cargos servimos na igreja, sempre precisaremos ser moldados pelo Senhor. Quanto mais você for moldado pelo Senhor, mais você se torna parecido com Ele. E quanto mais parecido você está com Ele, mais íntimo você é dele. E aí você começa a perceber mudanças. Aquilo que te afetava, hoje não te afeta. Aquilo que irava a sua carne, hoje não te ira. Aquilo que existia governo sobre a sua vida, que você não conseguia dominar, hoje para você não faz diferença nenhuma. Porque você está tão próximo de Jesus, você está tão próximo do Abba, que você só é satisfeito estando em intimidade com Ele. Então o mundo aí fora não te abala mais. O pecado aí fora, ele não te vence mais. As paixões desse mundo não exercem mais governo sobre as nossas vidas. As marcas que estão na nossa alma são simplesmente testemunhos para serem contados. Porque nós chegamos num nível tão profundo no Senhor que nós conseguimos separar aquilo que é natural do que é espiritual. E conseguimos discernir todas as coisas.
Mas, irmãos, existem dois posicionamentos. Existe aquele que se torna filho de Deus por adoção. Existe aqueles que não reconhecem a paternidade do Senhor e podem estar dentro da casa do Abba, podem estar no templo servindo, mas estão vivendo em constante orfandade. O filho pródigo e o irmão do filho pródigo. Um saiu e vendeu tudo que tinha, perdeu tudo lá fora. Mas o outro estava dentro de casa e era um órfão, porque ele não conseguia entender que a paternidade nos dá direito à herança. E tudo que é do nosso Pai é nosso. O que foi que Cristo disse? A autoridade que ele recebeu, ele não ficou para ele, ele repartiu com a igreja. O Senhor nos deu autoridade para pisar em escorpiões e serpentes. O Senhor nos deu autoridade para ir pregar a palavra. O Senhor nos deu autoridade para liberar cura sobre os enfermos. Então, nós temos as bênçãos do Senhor, assim como também temos a herança do nosso Pai. E ali o filho, o que estava em casa, ele não conseguiu entender isto. E ele ali dentro da casa, sem usufruir da paternidade, do colo do pai, do aconchego, do amor, de tudo que o pai tinha para oferecer para ele. Porque ele era um órfão. Mas em nome de Jesus, hoje cadeias serão quebradas, mentalidades serão mudadas. Em nome de Jesus, nós somos filhos de um Abba todo-poderoso. E as bênçãos que estão descritas na Bíblia são para nós, sim. Em Apocalipse relata, como eu já falei, que aquele que vencer tudo isso herdará o Senhor a coroa da vida eterna. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas eu costumo dizer sempre que o cristão ele precisa entender e mudar a mentalidade. Eu sei que existem demônios principados que agem na mudança de mentalidade, mudando o comportamento do indivíduo. Mas também, irmãos, precisamos entender que muitas vezes tem o nosso próprio querer e a nossa própria dureza de coração. O Senhor nos chama para relacionamento. O Senhor nos chama para um evangelho racional, onde eu entendo o que a palavra está sendo ministrada. E esta campanha é poderosa, porque é para nos aprofundarmos em um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Novos dons a serem derramados, novas línguas a serem faladas, novos ministérios a serem levantados, enfermos serem curados, cativos serem libertos. Porque quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vive o extraordinário. Então, se tem algum gigante na tua vida que você ainda não conseguiu vencer, eu te digo nesta noite, se aproxime mais do Senhor, mergulhe mais, busque mais, renuncie mais, se consagre mais, porque Cristo declarou na cruz, está consumado. Então Ele já fez. E agora o que nós temos que fazer? Nós precisamos entregar mais ao Senhor. Nós precisamos entender o que o profeta disse ali. Tu és o nosso Pai. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Barro para ser moldado de acordo com a vontade do nosso Senhor. Então, se eu sou alguém que só quero agir pelo meu próprio entendimento, como eu vou herdar a herança? Se eu quero agir pela minha própria inteligência, se eu não quero respeitar as autoridades, se eu não quero respeitar aqueles a quem Deus constituiu, irmãos, a Bíblia mesmo fala, se nós dizemos que amamos ao Senhor, mas não amamos ao nosso irmão que nós estamos vendo,
já somos mentirosos. O pastor sempre fala, né? Quer ver Jesus? Olha para o seu irmão. Então a palavra do Senhor, ela é uma só. E o que é que o Senhor está nos chamando? Bom, eu tenho um avivamento para ser derramado sobre o Brasil. Eu tenho ministros para levantar. Eu tenho profetas para enviar às nações. Mas sem intimidade, sem relacionamento, sem saber discernir as vozes, eu estou com dúvida se é o Senhor ou se não é o Senhor falando. É necessário buscar um nível mais profundo dele. Irmãos, é tempo de mergulhar profundamente nas águas do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está sendo derramado. O que foi aquilo que nós vivemos na sexta-feira no culto de jovens? O que foi aquilo que nós vivemos neste lugar? O Senhor está fazendo algo extraordinário. E é muito notório de ver cadeias espirituais sendo quebradas. E o que vivemos antes, no domingo, com a apresentação do Simplesmente Música, meu Deus! Jesus Cristo está sendo rasgado. O Senhor está sendo derramado. Então não é tempo de se preocupar. Achei muito massa a dinâmica que a pastora fez. Pegue aí o papel, mas não fale nada. É só você com Deus. Qual tem sido a sua prioridade? O que é que a palavra do Senhor diz? Primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós formos estudar a palavra de Gênesis e Apocalipse, sempre fará essa referência de Deus como Pai e de Deus buscando o homem, o indivíduo, para um relacionamento. Deus nunca nos quis distante dele, porque senão ele não descia lá todo fim de tarde para conversar com Adão. Ele não se apresentava para Noé e para todos os outros. Por quê? Porque ele sempre buscou esse relacionamento. Mas primeiro, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas para depois lembrar do Senhor. Para depois fazer o meu devocional, para depois chegar na igreja. Irmãos, prioridades. Eu amo, mas eu não escolhi essa palavra hoje porque eu já ministrei muito sobre ela. Mas quando o profeta vai lá, de medida em medida, medida em medida, aí a água vem cá embaixo, aos poucos a água vai subindo, 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 e agora mergulha. Irmãos, o Senhor está me chamando para esse tempo. Mergulhar em intimidade com Ele, reconhecendo a paternidade dEle, reconhecendo a soberania dEle. Porque quando você acha que você é um servo, que você está ali somente para servir e para encher, para colocar e para preencher as lacunas, você fica sobrecarregado, você fica cansado, você não faz mais a obra por amor, porque fica pesado. Mas quando você entende que você tem identidade de filho, que você tem um aba, um paizinho, se torna leve, se torna suave, porque você é preenchido com esse amor de Deus de uma forma que nada lá fora mais vai te saciar. Você vai querer morar na congregação. Você não vai querer mais ouvir músicas seculares. Você não vai querer mais participar de mesas que não falam do nome do Senhor. Você não vai querer fazer nada que não tenha Jesus no centro. Porque você vai estar tão perto dele que a sua alma vai ansiar somente por mais e mais dele. A orfandade é algo muito perigoso sobre os cristãos. A orfandade nada mais é do que a falta de identidade. Então, se você não tem identidade, se você não sabe quem você é,
qualquer um pode te contaminar. Você pode ser levado por qualquer voz, por qualquer doutrina. Você facilmente será enganado e vai lá no deserto sentar em Satanás, porque você não vai reconhecer que não é o Senhor. A orfandade é uma ferida muito gritante sobre a alma do indivíduo, porque leva a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor de não ser suficiente. Meus irmãos, tudo isso é mentira de Satanás. Com o seu temperamento, o Senhor escolheu você. Com a estrutura do seu corpo, o Senhor escolheu você. Com o seu nível de inteligência, o Senhor escolheu você. Com a família que você veio, o bairro, a cidade, o país, o Senhor escolheu você. Então você precisa declarar: eu tenho um pai. E se você tem um pai, você tem identidade. E se você tem identidade de filho, você tem direito às bênçãos e à herança. E o que mais nós vamos querer? O Senhor já deixou tudo para nós. E é muito mais do que precisamos. O Senhor já deixou. Mas é necessário oferecer ao Senhor um culto racional. É necessário oferecer ao Senhor um jejum racional. É necessário oferecer ao Senhor uma adoração racional. Eu preciso adorar em espírito e verdade, mas a minha mente precisa entender. Essa verdade precisa ser gerada em mim, para que eu não seja confundido. Porque o mundo aí fora, ele vai tentar nos enganar. Doutrinas criadas por homens vão tentar enganar. Esses dias eu ouvi um testemunho. Uma pessoa chegou para mim muito desesperada. Eu fui numa igreja e eu recebi uma revelação que fizeram uma obra contra a minha vida, assim, 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 assim. E eu estou desesperada. E eu falei assim: e a partir daí você faz o quê? Não, a profetisa disse que eu preciso entregar um sacrifício para Deus. Aí eu perguntei: e que tipo de sacrifício você vai entregar? Ah, deve ser um sacrifício de dinheiro. Não tem intimidade e não conhece ao Senhor. Porque o Senhor disse: melhor do que sacrificar é obedecer. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não vai desprezar. Se nós estamos em verdade nele, pode ser a obra contrária que for, não nos atinge. O Salmo 91, ele não é um amuleto, ele não é algo para ser deixado aberto em um canto ou ser recitado apenas num momento de desespero. Ele é para ser materializado em nós, porque nós descansamos à sombra do Onipotente. E nós não temos mal nenhum, nem meio-dia, nem meia-noite, nem 1 milhão, nem 2, nada. Então, se eu conheço a palavra, significa que eu tenho intimidade. Se eu tenho intimidade, eu tenho um pai. Então, tudo que é sofisma já é anulado antes de chegar até mim, porque eu tenho identidade. Eu não estou dizendo que as obras contrárias não existem. Eu não estou dizendo que o mal não existe, que a perversidade não está aí, que Satanás tem seus cavalos e seus cavaleiros. Mas nós estamos à sombra do Onipotente. Até quando Satanás se apresentou diante do Senhor, e o Senhor perguntou para ele: de onde vem? De rodear a terra. Ah, então viu meu servo Jó lá, homem íntegro, temente, que desvia do mal. Ah, o Senhor dá tudo a ele. Toque em tudo que ele tem, mas não tire a vida dele. Então, irmãos, Satanás, ele tem que se prostrar diante de Deus e obedecer à soberania do nosso Senhor. Mas eu, pó, barro, vaso, quero ditar ao Senhor a minha rebeldia.
Irmãos, não seja apenas uma campanha como outra qualquer. Não seja apenas mais uma. Não seja mais aquele jejum que você pratica todo mês. Mas seja uma entrega diferente diante do Senhor. Entregue algo que te custa. Entregue aquilo que você pensa assim, nossa, eu não vou ter condições de entregar isso aqui nesses 7 dias, não. Mas, irmãos, o Espírito Santo é tão poderoso que você nem sentirá falta. Precisamos chamar a atenção do Pai de uma forma diferente. Precisamos tocar o coração do nosso Senhor sem padrões de repetição, sem aquela mesma mesmice, sabe? Sem aquela mesma rotina. Vamos surpreender o Senhor, se bem que Ele não fica surpreendido, né? Mas vamos surpreender a nós mesmos com aquilo que nós pensamos, nossa, eu nem consigo isso. Vamos chegar e fazer, irmãos, em nome de Jesus. Porque nós falamos muito sobre o jejum de alimento, sobre o período, sobre horas, como nós falamos de idolatria, que existem várias formas. Mas o seu jejum pode ser uma entrega também de algo que te custe muito. Sabe, aquilo que você se sente escravizado, que você se sente dependente daquilo, que você precisa daquilo todo dia. Nesses 7 dias você pode entregar ao Senhor como uma oferta. Todos aqui sabem que eu caminho com muitos profetas, né? E profetas, geralmente, eles já são acostumados a fazer muitos sacrifícios com essas ofertas diante do Senhor, né? Da sua própria vida. E tem o profeta Vinícius Girafete que ele fala sempre que ele amava comer arroz. Era tudo para ele. E conforme as profecias foram sendo liberadas sobre a vida dele, ele precisava estar mais perto de Deus. E aí ele fez um voto com Deus de nunca mais comer arroz. E o quanto custou para ele nos primeiros anos daquilo ali. Mas que hoje ele está tão perto de Deus, tão íntimo, tão preenchido na totalidade do Evangelho, que ele nem se lembra que o arroz existe. Então, muitas vezes, nós temos um buraquinho aqui dentro de nós. Uma angústia, uma tristeza, uma falta de alguma coisa. E aí buscamos saciar em tantas fontes, quando na verdade é só o Senhor dizendo, olha, se você orava 1 hora, ora 2. Se você cantava um louvor, canta 2. Se você ia só no domingo da ceia para o culto, vai lá ajudar os jovens como intercessão. Vai lá dar uma força para o professor na classe da palavra. Olha, muitos olham deve ser Danai hoje, mas não sabem, né? O processo. E eu me lembro, isso é muito gratificante para mim, que para não perder o culto, eu fazia encomendas madrugadas. Mas, no dia de culto, eu estava acordada na igreja. E aí eu digo ao Senhor, hoje eu não preciso mais trabalhar as madrugadas, mas valeu a pena. As madrugadas eu fazia os meus bolos, as minhas encomendas, de manhã estava na igreja, sem dormir. E o tempo de trabalhar de madrugada me preservou para a glória de Deus. E é assim, irmãos, a nossa caminhada com o Senhor é de degrau em degrau. Intimidade com o Senhor é um processo. Entender essa paternidade de Deus é um processo. Mas muitas vezes somos nós mesmos que... Somos nós mesmos que dificultamos esse processo. Porque o Senhor ele já fez todas as coisas por nós. Se você deseja se tornar mais íntimo do Senhor a partir de hoje, fique de pé em nome de Jesus. Se você quer entender a palavra que foi liberada, que você tem direito a uma herança, fique de pé em nome de Jesus. A nossa herança é o Senhor. E nós estaremos com Deus por toda a eternidade. Nós nos tornamos cordeiros em Cristo. Cordeiro significa ter os mesmos direitos que o nosso Senhor Jesus Cristo. É tremendo demais. Gálatas 4:6. Recebemos o Espírito que clama Abba, Pai.
Então a nossa oração, a partir de hoje, ela irá mudar. Em nome de Jesus, o Senhor nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. O Senhor nos leva a águas mais profundas. João, o discípulo amado, na última ceia, com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, ouvindo os batimentos do nosso Messias. O Senhor nos chamou para este lugar, para que o nosso coração venha pulsar juntamente ao coração dele. Os discípulos em Emaús, durante o caminho, não entenderam, mas ao sentar à mesa com Jesus e repartir o pão, eles chegaram neste lugar de intimidade. Então, em nome de Jesus, você vai orar ao seu Pai e você vai declarar: Abba, meu Pai, meu Paizinho, Pai de amor, Pai de justiça, Pai de graça, de misericórdia, Senhor. O teu amor é imensurável, Senhor. Jamais teremos palavras para expressar a nossa gratidão a Ti, porque em meio a uma multidão, o Senhor olhou para nós, o Senhor nos separou como filhos amados. O teu cuidado, Senhor, é gigante sobre as nossas vidas. Mesmo que nesse mundo venhamos ter aflições, Senhor, nós declaramos a tua palavra, que nós sempre teremos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, Pai. E se nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos o mesmo direito à vitória que Cristo teve como homem aqui nessa terra. Nessa noite a tua igreja ora a Ti, levanta um clamor em consagração a Ti, te implorando, Senhor, que o nosso jejum suba como um cheiro suave às tuas narinas. Não queremos um ritual, não queremos obras repetitivas, não queremos padrões, Senhor, mas queremos quebrar os protocolos, queremos fazer algo novo, Senhor. Desejamos te tocar como nunca te tocamos, Senhor. A nossa alma anseia por Ti, o nosso espírito, juntamente, Senhor, com o teu espírito, clama: Abba, Pai, meu Paizinho. Senhor, na tua igreja, nos canais das redes sociais, existem filhos amados que nesta noite estão se rasgando diante da tua presença e declarando: vem, Jesus, vem nos preencher na totalidade da tua palavra, vem nos moldar, Senhor, até não restar mais nada da nossa natureza pecaminosa. Vem nos moldar, Senhor, para que possamos refletir a tua imagem. A tua igreja deseja, Senhor, passar por caminhos e espalhar o teu bom perfume, Pai. Não queremos nenhum odor deste mundo. Rejeitamos todo o pecado, Pai. Rejeitamos todo sofisma. Rejeitamos toda palavra que não condiz com o teu espírito. Rejeitamos padrões familiares que não alegram o teu nome, Pai. Rejeitamos tudo aquilo que vem como obra de Satanás. Mas a tua igreja nesta noite se derrama aos teus pés e declara: nós temos um Pai. Por isso, como ministra do Evangelho, eu declaro quebrada toda orfandade, todo espírito de rejeição, de abandono, de amargura. Eu declaro: sai agora, em nome de Jesus. Toda palavra que diz que somos pequenos, Pai, está anulado agora, em nome de Jesus. Todo olhar contrário, Senhor, todo bico torto, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos que as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Declaramos que somos filhos benditos em Ti. Somos co-herdeiros com Cristo.
Cristo, Senhor, declaramos, Pai, Senhor Deus, como a nossa herança. Nos ajuda a vencer este mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer as provações e não negar o Teu nome. Nos ensina, Pai, que a prioridade é a Tua presença, Senhor. A prioridade está aos Teus pés, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que todo aquele que estava endurecido de coração recebe um novo coração. Um coração que vem de Ti, Pai. Um coração com essa identidade. E quando o mundo aí fora vier nos apontar, nós vamos declarar. Declara, igreja. Eu não sou órfão. Eu tenho um Pai. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite? Porque o Senhor está derramando sobre nós. O Senhor está derramando sobre nós identidade. E você sai daqui hoje sabendo que, independente do seu padrão familiar, o seu DNA é do Abba. Não é mais o que o mundo, o que a sociedade diz, mas é o padrão do céu. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor nos conceda uma noite de um sono tranquilo e reparador. Que amanhã você consiga tocar ao Senhor no seu jejum de uma forma jamais tocada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Eu te abençoo em nome de Jesus.